Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette. 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele. Como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks, no meu canal. Mais um dia, mais um Chevette. Não, é o mesmo Chevette, né? Mas mais um amigo, era isso que eu queria falar. Como é que eu tenho uma frase que eu posso improvisar e eu erro ela, né? Então. Tipo assim, eu posso falar o que eu quiser, assim. E aí eu escolho. Meu cérebro fala, foda-se. E aí você é o seu verdadeiro eu burrão aparece. É o problema do improviso, que muitas vezes quem aparece é a gente mesmo. Que é o burrão. Quem a gente é também burrão, né? Eu acho que eu sou só, sabia? Às vezes eu acho que eu sou muito inteligente em coisas que eu não consigo provar pra ninguém. Uhum. Tá ligado? Tipo, olha só como é que eu sou inteligente. Explica. Não, é um bagulho que eu só do meu jeito aqui. Mas tem uns bagulho que eu sou burro, que eu penso assim, ó. Caramba, ainda bem que ninguém tá vendo essa burrice minha aqui. Porque se alguém tivesse filmando de longe eu sendo burro assim, eu não ia conseguir trabalhar nunca mais em lugar nenhum. E as pessoas não... As meninas iam ter vergonha de andar de mão dada comigo, falando, você tá saindo com o burralhão, entendeu? De tão burro. Então... Mas você sabe que é relativo, porque todo mundo é burro em alguma coisa. Márcio Balas está aqui. Ah, já começou? Eu falei que eu errei, né, e tal, e aí eu acabei não falando teu nome. Entendi. Márcio Balas, no Chevette Talks. Mas eu lembrei de uma vez que eu fiz um programa com um neurocientista, que ele dava uns palpites no programa e tal, e eu chamei ele para assistir meu show. Assim, ele é neurocirurgião infantil. Ele abre o cérebro das crianças, opera e as crianças saem com vida. Uma coisa tipo um gênio. Tipo assim, tipo assim, como é que você pode assumir essa responsabilidade? Você tem que confiar muito em você pra falar, me dá o seu neném aqui que eu vou abrir a cabeça dele e eu vou tirar um caroço. Isso. Mano, você tem que ter muita autoconfiança, tá ligado? E ele veio assistir meu show, e assim que acabou o show, eu lembro que ele subiu assim, ele falou, cara, eu não acredito como você consegue fazer isso. Você é incrível. Eu falei assim, você abre o cérebro dos moleques, opera, devolve ele com vida. Tipo, ele falava assim, é muito difícil isso que você faz. Eu falava, não, é muito difícil o que você faz. Ele falou, não, você faz, é muito difícil. Então peraí, vamos ver assim, ó. A gente tem um ano pra tentar aprender a profissão um do outro. Vamos ver quem vai estar melhor. Vamos ver se você é o melhor improvisador ou se eu sou o melhor neurocientista. Tá aí um bom desafio. Cara, se eu tivesse que me tornar um neurocientista hoje, eu gostaria muito de saber de 0 a 10 em qual escala eu estaria, sabe? 0. Tipo, será? 1. Tipo assim, ó, quem assistiu o House inteiro é 2. Tá, pode ser, é verdade. Você não sai do 0. Enfermeiro, 5. Mas você falou uma coisa que ela não é verdade. Tenho que discordar de um detalhe. Porque a gente acha... Como a gente não fez faculdade, não fez uma coisa formal, às vezes a gente mesmo acha que o que a gente faz não tem... meio que você escreve uns negócios, vai lá e fala. Só que não, você tem 10, 15, não sei quantos anos tem que ser jovem, mas eu tenho 16. Então, 16 anos fazendo o negócio acontecer. Ele é de um outro jeito, né? Não passa Se eu estivesse treinando boxe 16 anos, como é que eu ia estar agora? Né? Ia estar bonzão, né? Então... Tipo, a gente fez 16 anos isso, a gente tem que estar bom em alguma porra de alguma coisa, caralho. Exatamente. Que não sabe fazer mais nada. Exatamente. Não, a gente não sabe fazer. Eu não sei você, eu não sirvo pra muito nada, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma aplicação muito boa em 3 coisas das 1000 que existem. E todas as outras 996, 7, né? É que matemática é uma delas. Então. Eu não presto. É que a gente já é dessa parte dos marginais, eu acho, né? O comediante, ele já tá num lugar, assim, que não é o padrão. E vou te falar ainda da minha experiência, né? Eu ainda que faço improviso, mais ainda dá essa sensação às pessoas de que não,
Faz na hora aí, faz na hora Mas que você não rolar. acha que pra você ser artista, você tem que ter um certo encantamento pela vagabundagem? Acho que não. Não, pensa, Acho que- peraí, pensa. Ah. Pensa antes de falar. Porque pra você é normal tá de bermuda andando por aí, terça-feira, 2 da tarde, Sim, entrando na Bela Paulista pra comer um pedaço de pizza. É Sim. normal. sim. E aí depois você vai encontrar aqueles teus amigos careca lá que faz aquelas coisas que você faz, Sim. Evandro, vai conversar sobre o próximo show, lá pelas 7 da noite, aí vai assistir um amigo no teatro. Essa vida nossa, a gente acha que ninguém vive isso aí, tá ligado? O mundo não pode ficar de brincadeirinha. Uhum. Então eu acho que o artista ele tem que ter um apego por eu quero ser vagabundo sob uma certa ótica. Mas aí eu acho que tem dois tipos de vagabundo. Aí o vagabundo profissional. Esse. Esse. Isso exige trabalho. Esse. Tá. Esse é o top 100. Um vagabundo profissional, ele tem que trabalhar pra poder ser vagabundo, tá ligado? Porque ele tem que trabalhar. Total. Tu 3 mas- filhos, como agora. É real mesmo. Que dá essa impressão de que é uma vida muito fácil, muito cheia, só risadas e só alegrias. E tem trampo pra caramba, né? O pré-trabalho, eu fiz um espetáculo agora novo com os palhaços que a gente teve que ensaiar, a gente ensaia, puta preguiça, eu falava, ai que saco, puta merda, aquilo, Sim, né? Aquela parte porque que a parece trampo, a parte que parece trampo do nosso então, trampo, né? Mas ao mesmo tempo eu penso que, caralho, velho, a galera trampa o dia inteiro nos bagulho que odeia por 9 horas, fica lá dentro daquela porra, porque tem que ter uma grana pra fazer uma parada que precisa fazer pra sobreviver. Sim. Eu não faço 9 horas com esse afinco o que eu faço, igual essa pessoa faz, por uma parada que às vezes no dia que ela sair ela não tem legado nenhum naquilo. Então eu acho que eu sou um vagabundo, entendeu? Comparado ao status quo do que é não ser vagabundo. Pô, eu entrei profissional e vou sair do papo vagabundo. Não, mas é que um vagabundo profissional é o que você falou. Exige, Eu achei legal. Exige estratégia de vida, Tô brincando. né? Exige estratégia de vida pra ser vagabundo, cara. Porque se você for só vagabundo, sem estratégia, aí você vira mendigo. E vagabundo e mendigo não é a mesma coisa. Vagabundo é o cara que você vê andando por aí, mas nunca tá te devendo, tá de boa. Uma vez por ano tá com tênis, um boné novo. Mas eu trampei, inclusive aqui no Centrão, durante 10 anos, num trampo careta, numa papelaria, junto com meu irmão. Uhum. Até os 27 anos eu fazia um trabalho careta, assim. Mano, foi você só... parece muito uma pessoa que me atenderia numa papelaria, Eu era o cara que falava, pois não, um xerox, eu pegava, Cara, mas eu fazia o vejo xerox, você separando papel por gramatura, eu vejo. Esse papel 85 gramas, papel A4. Isso, assim, posso te mostrar com textura? Aí você vai e me pega a prova com textura. Isso, eu vou lá, carbono, eu vendia. Eu sou dessa época que... Então, durante muito tempo, eu fui um cara... Eu brinco, né? Que eu era um cara sério, porque eu trampava, né? Uhum. E aí, só depois que eu fiz um curso de palhaço, que aí virou minha cabeça, o negócio foi... Você gostou muito. Pirei. Mas não é que eu fiz o curso, falei, eu vou ser palhaço. Eu fiz um curso, era 95 isso, eu tinha uns 24, 25 anos. E eu falei, caraca, não sabia que isso existia, não sabia... E aí eu trampava na papelaria e comecei a fazer todos os cursos de palhaço que apareciam na época, todos, e não tinham muitos à época. Uhum. Tipo esses cursos que eu dou agora, de um dia, de 2 dias, pra qualquer pessoa. Uhum. E aí comecei a me apaixonar, mas fazia as duas coisas em conjunto, porque eu não tinha que trampar. De um lado vendendo papel e do outro lado fazendo improviso e palhaçaria. Exatamente. E aí, depois de 3 anos fazendo as duas coisas ali, tendo essa vida dupla, eu resolvi que eu queria tentar ser palhaço profissional, para desespero da minha mãe. Porra, mas velho, tipo assim, eu entendo totalmente ela, meu irmão. Meu irmão, eu não consigo imaginar. É porque, tipo assim, ó, eu entendo o que é um palhaço, e eu entendo que é muito difícil para um palhaço profissional
ter a sua profissão associada a um paspalho, associada a um loser, associada a alguém que foi passado para trás, Sim. né? Quando na verdade o palhaço que nós estamos falando não é esse, mas é muito engraçado você chegar na tua mãe e falar assim: ó, mãe, eu vou largar tudo porque eu tenho um plano. Qual que é o plano? Eu vou ser palhaço, mãe, profissional mesmo. Exatamente. Aí ela vai falar: não, mas palhaço é horrível. Você fala, todos esses que você viu são amadores. Você vai ver um profissional agora. Mas você sabe o que minha mãe fez? Minha mãe, no dia seguinte que eu contei pra ela, ela me escreveu uma carta, deixou na portaria do predinho que eu morava Ela ali. não queria nem trocar ideia, deixou Não, uma carta. Deixou uma carta. Mandou um pombo pro teu Numa quarto. época que tinha carta. E a carta terminava com a seguinte frase: meu filho, acho muito bonita essa sua vontade, mas com arte não se enche a barriga. Tchum, tchum. E eu, na época, tava numa puta dúvida, não é que eu tava muito certo disso. Eu balancei, eu titubeei, eu fiquei, caramba, foi a primeira vez, acho que eu fui contra, né? Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, então minha mãe era a grande figura. E ela tava, na verdade, sendo sensata do ponto de vista dela, né? Total. No momento de escolha, no momento que você ainda não tem nada a perder de nenhum dos dois lados, Total. ela tá dando a visão dela, que Sim. eu acho que é meio que acaba sendo um papel de um pai e de uma mãe que não percebe também na hora que podia estar matando alguma coisa, né? Sim, total. A gente mora no Brasil, a gente sabe o que é hoje, né? Viver de arte aqui é uma loucura. Então ela tinha total razão, mas eu, pela primeira vez, não ouvi ela e aí fui estudar pra ser palhaço. E aí que eu comecei minha trajetória na palhaçaria, assim. Porra, mas você começou a encher a barriga depois de quanto tempo? Ó, tem que falar pros caras parar de lavar o carro lá embaixo. Então fala pro bairro inteiro parar de lavar Para carro. lavar sabão desse carro, porra! Nesse bairro não se lava carro, porra! Fala, mano. Ou lava rápido. Olha, cara, você é profissional mesmo. Eu vou pontuar todas as vezes que eu achar que você foi profissional. Mas quanto tempo depois você conseguiu contrariar a tua mãe? Eu fui, quando eu fui procurar uma escola de palhaço, eu fui pra Nova York tentar estudar lá com os doutores da alegria de lá, o palhaço no hospital lá. Mas isso aí era grande papelaria que você foi pra Nova York? Era o quê? Grana de papelaria. Sim, eu tinha uma poupancinha e eu vendi tudo que eu tinha. Eu tinha um carrinho meiado com a minha irmã e eu, com essa grana eu fui tentar eu tinha que estudar, né? Porque como qualquer carreira, o palhaço também tem que estudar, né? Não é, agora quero ser palhaço, botar o nariz e não. E aí eu não tinha escola aqui no Brasil, fui atrás de uma escola em Nova York, depois eu fui pra uma escola na França. Mas você estudou em Nova York? Eu estudei na França mesmo. Eu fui primeiro pra Nova York, fiquei 4 meses, de lá eu descobri uma escola na França. E aí que eu banquei de fazer, estudar, e eu fiquei 3 anos na França estudando. E lá na França, eu trabalhava eu cuidava de um menininho, fazia babysitting, trabalho de garçom, fazia uns trabalhinhos. E eu comecei a trabalhar como palhaço em festa de criança. Que é o sonho de todo palhaço, né? Não. Não, mas é uma habilidade, é um saber, e é uma coisa que eu gostava muito de trabalhar com criança, tinha a ver com o palhaço, não era exatamente o palhaço que eu queria fazer, até porque o meu trabalho de palhaço é mais adulto, mais todo público do que só um trabalho infantil. Você tinha o nome de palhaço já nessa época? Na França tinha, chamava Banane, de banana. Banane? É. Banane? Banane. Que banana? Banane. A gente fala banana em francês. Je suis banane, criançada. Bonjour tout le monde, je suis banane. Tcharam. Professional. Viu só? E aí... Profissional. Profissional, exatamente. E aí lá foi meus primeiros trabalhinhos, mas eu só comecei quando eu voltei ao Brasil, 3 anos depois voltei ao Brasil, aí comecei a trabalhar nos Doutores da Alegria como palhaço em hospital, aí foi a primeira vez que eu tive um salário mesmo, um emprego, uma remuneração real, que eu chamo assim dessa minha nova carreira, né, quando eu voltei ao Brasil. Você voltou, aí você já chegou montado no francês, falou, ó, quem tá falando aqui é o Banan, tá? Montado no francês, que não serve pra nada no Brasil. Mas um palhaço francês tem um bagulho, entendeu? Sim. Porque eu imagino esses mímicos, esses mímicos, tudo na França, esses carinha, Esses mímicos. tudo, sabe? Tudo com essa roupinha listradinha, sabe? De Sei. suspensório, isso aí, ó. Sei. Todos eles, pra mim, vieram de lá, com a boininha,
Aí tá na esquina, aí o cara olha assim, opa, tô dentro de um Sim. quadro, sabe? Aí você fala, caralho, ele tá dentro de um quadro, mano, ele tá dentro de um quadro, olha só, parece muito que ele tá dentro de um aquário. Uou, dá €1 pra ele, corre, dá €1 pra... Olha, e é muito legal, cara. E aí sai imitando, aqueles que saem imitando as pessoas, Sim. né? Na França tem bastante, né? A palhaçaria é bem forte lá, a mímica também é Lá bem na forte França os lá. caras me seguiram me imitando, lá, É. uns palhaços, aí você olhava pra trás, ele fingia que não era comigo. Ah, não sou fazendo nada, tô fazendo nada. Fingia que tava fumando cigarro, eu olhava pra mão dele e falava, nem tem cigarro na tua mão, você é mímico. Então, Só que eu falava isso em português e aí ele não sabia que eu já tinha desmascarado ele. entendi. É. Mas Doutores enfim, da Alegria, qual Doutores que é da a- Alegria. Velho, qual que é a preparação que você tem que ter lá pra fazer uma piada, pra uma criançada que, tipo, deve ter um certo desprendimento, porque você fala, se ela não gostar, amanhã não vai ser problema, né? Profissional. Profissional. Nos doutores, tem uma coisa que muitas pessoas não sabem, que é um trabalho de palhaços profissionais remunerado. Isto é, todo mundo que trabalha lá, a época que eu trabalhei lá, é remunerado. Você ganha um salário para trabalhar lá. E Mas você tem... não teve que fazer medicina. Não, mas tem que fazer todo um treinamento para entender qual é a especificidade do trabalho do palhaço Mas dentro do eu vou hospital. parar de chamar de doutores, então. Por quê? Não fizeram a faculdade. Mas eu não falei que é doutores da medicina, é doutores da alegria. Então, mas o doutor, como Aí você tá tá. dentro de um hospital, É. pensei que você ia falar outra de Javan. Não, tem um treinamento para alegria, treinamento para relação sendo melhor. Mas quando você tá dentro de um hospital e pede pra ser chamado de doutor, eu presumo que, além de uma piadoca, se eu tiver uma parada cardíaca, você vai saber o que fazer. Não, porque nós somos doutores em besteirologia. Ah, tá. É diferente. Exatamente o complemento de onde o médico doutor trabalha. O médico doutor onde o trabalha. médico não consegue ir. Isso, a gente vai, que é no campo da alegria, no campo do mistério, no campo do invisível, no campo do jogo, do E lúdico. os médicos são muito fodidos, né, velho? Tipo assim, a galera... Eles trabalham pra caralho, não dá pra ter bom humor, eu acho, né, mano? Né? Eu acho que dá. Porra, a galera fazendo plantão de 32 horas. Aí fala, ó, seguinte, você vai morrer, tá bom? Aí é próximo, e dá-lhe. Aí chega você, opa, tô dentro de um aquário. Tem uma coisa, principalmente no começo do trabalho do palhaço no hospital, que é interessante, que os médicos não achavam muita graça. Porque eles falam, pô, vocês vêm aí, vocês fazem bagunça, vocês... Perturba os pacientes. Dá uma, assim, Agita, dá uma né? bagunçada. Agita, né? Dá uma bagunçada no entorno, né? Só que aos poucos eles foram entendendo, e você vê isso na prática acontecendo, que os ganhos são muito incríveis, porque você, quando uma criança está no hospital, não é só a criança que está no hospital, é a criança, é o pai, é a mãe, é os irmãos, é toda uma situação familiar difícil, mesmo que não seja uma coisa muito grave, Se mas é uma pedra todo nos rins, já tá o pai e a mãe ali revezando. tá lá desesperados. É. Então quando chega o palhaço para quebrar isso e para trazer um pouco de cor para um lugar que é cinza, que é duro, que é tenso, que tem dor, aí o palhaço traz a alegria, o palhaço traz essa cor para um lugar que é inóspito, que é denso. Então esse é um pouco o nosso papel dentro do hospital. E ficava de boa depois? Nem fudendo, né? Cara, tem situação e tem situação. Teve um dia que tinha um menininho que a gente visitava sempre, e um dia a gente chegou, a enfermeira falou, ele virou estrela, o Igor virou estrela. E quando ela falou isso, a gente... Sabe quando a gente não tá muito esperando, a gente não entra muito em contato com a doença, isso é uma coisa interessante, o palhaço entra em contato com a saúde, onde tem vida. Então se eu entro num quarto e uma criança tá todo, sei lá, tá enfaixada, só tá mexendo a mãozinha, a gente vai jogar com aquela mãozinha. Se é um bebê, a gente vai jogar com o bebê. Então você joga com aquilo que tem ali na frente. E nesse caso, nesse dia, pra gente foi muito forte, porque era um menino que a gente acompanhava há bastante tempo. Então eu e minha parceira, à época a gente, né, recebeu essa notícia, a gente tinha que continuar visitando, a gente se olhou, ela ficou emocionada, eu também chorei nesse dia, assim, eu às vezes, não era sempre que eu emocionava. E aí a gente decidiu de parar, e a gente parou, ficou 1 hora lá, fomos comer lá num restaurante, estamos conversando um pouco, e voltamos, colocamos a roupa e seguimos o trabalho, né, então afeta, assim, não dá pra dizer que não me afeta, não afeta, mas você vai aprendendo a trabalhar essa coisa
da simpatia, da empatia, de entrar junto com o outro, mas sem ser absorvido pelo outro, sabe? Eu acho que ver a evolução também dessa plateia que você tem, né? Começando a gostar de você. Sim. Eu acho que deve ser muito legal, porque tem isso também, né? Sim. Ainda tem esse trabalho de conquista de plateia. Sim. Saca? Tipo assim, como é que eu vou tocar essa criança que tá nesse estado aqui? Sim. Né? Tipo, é levar o ofício do comediante ao nível atômico, tá ligado? Tipo assim, tá, eu pego às vezes pessoas na plateia, eu estava triste, minha mina terminou comigo, eu tava querendo encher a cara, vim pra dar umas risadas, salvou minha vida. Legal, mas vai fazer pra uma criança que tá lá internada há 15 dias, e aí você chega ali, troca uma ideia, faz um bagulho e a criança fica animada. Sim. Cara, isso aí é superar o ofício, tá ligado? É diferente, né? Mas tem uma coisa que é muito bacana e muito bonita, e isso que você falou de conquistar a plateia também, porque é uma coisa que ninguém chamou a gente que chega. Então, muitas vezes essa chegada... Vocês não tinham tipo uma agenda assim, tipo, nós vamos chegar? Tá? Não. A gente tem uma agenda fixa, tipo, terça e quinta eu vou passar lá. Só que a criança tá lá, chegou na segunda, ela nem sabe que vai chegar alguém. Uhum. Então, tem desde um moleque que a gente visitou, que era adolescente, nunca vou esquecer, a gente abriu a porta do quarto, entrou os dois, assim, botou a cabeça pra dentro e ele falou a seguinte frase, ele falou: puta que pariu, era só o que me faltava. Falou isso. E a gente, cara, tem que fazer um filme, tem que fazer um filme dos Doutores da Alegria. E aí a abertura é só isso. É os caras se arrumando, tudo, e aí chegando, mó feliz, você e sua parceira. Na hora que vocês abrem a porta, só ouve isso. Puta que me pariu, era só o que me faltava. Doutores da Alegria. Uma vinheta de abertura. Total. Estreia HBO Max. Vamos fazer esse trailer? Eu topo. Vamos fazer, a gente bate lá na porta deles lá com a maleta. Fala, gostou? 5 milhões, querido. É porque é engraçado, mas é verdade, porque às vezes esse moleque era real, e tava eu e o meu amigo o Ezio, o palhaço Zabobrim, e a gente se olhou assim com aquela cara de puta, eu sei do que ele tá falando, e a gente entrou e a gente falou, não, você tem razão, mano, eu sei que é uma bosta. A gente começou a entrar bem no papo de adulto com ele, o Zabobrim, que aí ele entrou e falou, não, e a gente também tem um chefe, a gente tá aqui só porque a gente tá pago, a gente não tem muita paciência pra essas coisas de criança e tal. Aí o moleque começou a achar engraçado, e a gente começou a falar só bagacinha, não, posso falar, uma merda esse trabalho. E o moleque começou a achar muito engraçado, porque a gente entrou por um lugar de tipo, a gente não tem, você vai chegar enfermo, mas pode fingir que você tá dando umas risadas e tal. E aí o moleque, a gente ganhou o moleque. Da hora. Ganhamos o moleque. Tipo assim, a gente só vê que a gente não tá aqui pra fazer piadinha pra você não, tá? Só tô fugindo daquelas crianças chatas pra caralho. Tipo isso. Aí o moleque fala, só tô aqui porque estão me pagando. Sabe o que você devia fazer? Nessa hora você devia acender um cigarrão. Então. Pra ele ver que você tava falando sério mesmo. Falar, você me dá licença que aqui não tem criança, né? Já lançava um Marlboro na cara do moleque, vermelho, tá vermelho. Só, você não tá com nada no pulmão não, né? Deixa eu ver esse prontuário aqui. Sucesso. Não, coisa de bexiga. Quer? Você oferece pra ele um cigarrão. Sucesso. E aí o moleque vai dando risada, você dá um whiskinho pra criança. E aí nessa aí, você vai ganhando o moleque. Eu não ia servir pra trabalhar nesse negócio. Ai, meu Fala, Deus. mano, era pra você divertir as crianças, mas não desse jeito. Você levou as crianças na Augusta, num ônibus. Mas eu já fiz palhaço em um lugar mais complexo ainda, que foi nos Palhaços Sem Fronteiras, tá ligado? Tá, tô ligado. Palhaços Sem Fronteiras é uma organização que começou na Espanha, que agora tem no mundo inteiro, tem no Brasil inclusive, que faz jornadas de espetáculos em lugares em conflito, em lugares em guerra. Então em 98, 99 eu fui pro Kosovo durante a guerra do Kosovo. Então a gente fazia... isso aí é maluquice. E isso é bem limite, porque aí era num campo de refugiados, no meio de uma guerra. No caminho, a gente indo pro campo, a gente via tanque passando, a gente parava nos postos de controle. Mas não é ultra arriscado você fazer isso? Porque, tipo assim, sim. Se você tá indo lá pra se apresentar e voltar, se fosse fácil voltar, o cara não tava lá também.
Assim, não é ultra arriscado. Todo mundo que tá lá, às vezes, foi lá pra fazer a apresentação e não conseguiu sair. Nunca mais voltou. Não, tem um risco, sim, porque é um lugar em guerra, mas tem um estúdio, uma parceria. Então, no nosso caso, a gente fez uma parceria com os Médicos Sem Fronteiras. Então, os caras explicavam, olha, vocês podem ir por aqui, essa estrada vocês não pegam, a gente vai levar vocês até o campo de refugiados, olha, esse campo aqui, se tocar a sirene de emergência, vocês têm que evacuar embora, deixar tudo para trás. E aconteceu alguma situação assim? Não, quando a gente estava lá, não. Era só tenso quando você cruza um tanque de guerra na estrada. Tipo, eu nunca tinha visto um tanque na vida. Tá na realidade dos caras, né? Olha isso. Então, do ponto de vista emocional, foi muito forte. Para mim, eu ainda era um palhaço novo, porque eu estava na França, eu fui estudar para ser palhaço. Era palhacinho ainda. Eu era ainda um palhacinho. Então eu tinha feito poucos espetáculos. E de repente, se apresentar no meio de uma guerra, no meio de um campo de refugiado. Ainda eu tinha um agravante que era um país que era na Albânia, né, fronteira com Kosovo. Eles não falam nenhuma língua que a gente falava. Então na trupe tinha ingleses, franceses, belgas, eu do Brasil. Então a gente falava várias línguas, mas os caras falavam albanês, que é uma língua que não tem nada a ver com nada. Então o nosso espetáculo, além de tudo, não ia poder falar coisas para a plateia. Eu ainda que gosto do verbo, né, de brincar, de jogar, de trocar, tava desesperado antes de ir, com medo, foi assim, quase tive um treco antes de ir. Cara, mas tá, por que tipo assim, o que te pega assim? Parece que é a mesma coisa que pega o chamado missionário, sabe, de algumas pessoas, sabe, que o cara decide ser um missionário e o cara que vai se aventurar por lugares para levar a palavra da religião dele e vai tentar proporcionar alguma melhoria para os lugares que vai. Tipo, parece pra mim que é tipo o mesmo tipo de motivação, assim. Porque, primeiro, você tá indo pra um lugar que tá em guerra. E segundo, você tá indo sem saber o que fazer. Pra mim, qualquer uma dessas duas coisas já anularia a minha vontade de ir no lugar. Principalmente o negócio da guerra. Já não vou. Eu vou ser sincero, eu nem sabia que existia Palhaço Sem Fronteiras. Eu estava na França para estudar palhaço. Era uma época que não tinha Google, não tinha internet, era muito precária. E como eu estava procurando coisas de palhaço, uma tia minha que morava lá falou: Márcio, você conhece o Palhaço Sem Fronteiras? Eu te juro, quando ela falou esse nome, eu falei, nossa, não sabia nem que existia. Eu tinha ouvido falar dos Médicos Sem Fronteiras, minha prima trabalhava nos Médicos, e era uma coisa que, uau! Quando ela falou o nome, assim, pra mim foi uma coisa, nossa, eu quero ir nesse negócio. Tanto é que eu fui atrás da organização, assim, lembra que não tem Google, é muito mais difícil. Então eu peguei lá umas páginas amarelas na França, achei, fui até a casa dos caras, era na casa deles, a sede, toquei a campainha, falei, oi, eu sou Márcio do Brasília, Palhaço Sem Fronteira, banana na área, pô. E aí o cara me recebeu e falou, e aí? Eu, na época, tava fazendo uma escola, que é a escola Lecoq, que é uma escola importante de palhaço, então o cara me recebeu como se eu fosse alguém melhor do que eu era na época, porque eu era um iniciante, mas não, tô fazendo escola Lecoq. Escola Lecoq, que legal. E eu falei, eu faço palhaço no Brasil. Sério. Ele achou que era um palhaço sério, um palhaço profissional. Pô. E aí eu fiquei indo lá várias vezes, eu fui muitas vezes até Mas eu não sei se os caras podem escolher muito também um palhaço que eles querem mandar pra guerra também, sabe? Tipo, você entende? Eu entendo o seu mérito, não tô tirando isso de jeito nenhum, Márcio Balas. Mas chegou e falou, eu topo ir pra guerra pra fazer piada pra turma que tá fudida. Ah, não, mas você, eu não sei se é tão bom assim. Não. Vamos. Topa em pé no avião. Mas tem bastante gente lá. No grupo de lá tem muita gente que vai e volta, vai várias vezes, né? Eles têm essa rotina, né? E eu dei sorte também porque, como a guerra do Kosovo estourou, foi meio rápido, todo o negócio, essa viagem que eles lá chamam de expedição, que ia acontecer para os campos de refugiados, ela foi muito rapidamente organizada. E eu acho que eu não era nem de perto do primeira lista, mas eles precisavam de alguém que viajasse dali a 3 semanas, muito, muito rápido. E quando o cara me ligou, perguntando se eu tinha data, eu nem olhei na agenda, eu já na mesma hora falei, eu vou. Eu quero, eu posso, eu topo. E eu tinha aula, eu tinha um trabalho, eu tinha um monte de coisa. Desmarquei tudo, passei meu trabalho para um outro amigo, perdi 2 semanas, né, de aula,
Porque eu queria ir fazer Palhaços Sem Fronteiras no meio da guerra, no meio do campo de refugiados. Eu queria. Pra mim isso é igual aquela turma que vai mergulhar pra bater uns recordes sem tanque. Só porque sabe a merda que pode dar, mas mesmo assim falar, mas eu tenho que fazer, caralho. Não, mas tem gente diferente do cara que se beneficia por um recorde dele. Tem o outro ali, né? O palhaço, ele trabalha na relação, ele existe pro outro, na relação. E vou te dizer mais, quando eu fui lá procurar o cara, que eu falei, eu quero ajudar as pessoas, ele falou, mas por que você quer ir? Ele falou, olha, é o seguinte, aqui a gente não é Madre Teresa de Calcutá nem nada. É o seguinte, a gente tem um saber, que é o nosso, a gente é palhaço. A gente vai lá levar aquilo que a gente sabe fazer pra eles. Ponto. Não é, a gente não é herói. Então pra mim foi muito bom, porque me deu uma coisa assim de realidade, assim. Não é que eu sou incrível porque eu fui ajudar. Não. Até porque depois da viagem você descobre que o maior aprendizado é seu. Que foi lá, que viu aquela miséria humana, que recebeu. A gente tinha uma coisa muito legal, que no final de cada espetáculo a gente pedia pra eles fazerem uma coisa pra gente. Por quê? Porque era o momento de ter uma inversão. Durante o espetáculo a gente tava lá, a gente era o protagonista, tal. Mas depois eles vinham dar um presente pra gente. Então, num deles os caras cantaram umas músicas folclóricas, ensinaram a gente a cantar lá em albanês. No outro eles serviam chás e comidas típicas. No outro eles fizeram todo um ritual, uma dança, uma coisa super linda. Assim, e aí nessa hora eu ficava emocionado, assim, era muito lindo, porque nessa hora você via os caras ali se sentindo, mostrando a cultura deles, mostrando as coisas deles. Então nessa hora tinha essa inversão. A gente veio aqui dar um presente pra vocês e agora é hora de vocês darem um presente pra gente, aí essa troca acontece. Por isso que você não se assusta com uma plateia ruim numa quinta-feira no tive, Clube do Minhoca. Já tive plateias piores. Que não fala a sua língua. Né? Se você foi pra Nova York fazer... Nossa, tem um bêbado aqui, nossa, então, que problemão. Você já fez o show com um canhão apontado pra você? Exato. As pessoas falam, era tenso lá. Assim, não era e era. Por exemplo, no primeiro espetáculo que a gente fez, tinha um monte de gente de metralhadora na plateia. E eu ouvi aquilo, eu sou muito medroso, eu não sou desses, não, eu vou... Eu acho que eu nunca fiz um show com nenhuma metralhadora na plateia. Então, tipo, cara, é uma coisa que meio que dá pra ver, né? A então, metralhadora, não dá pra esconder, né? Eu perguntei pra menina do Médicos Sem Fronteiras, que era uma espécie de segurança lá, eu falei, escuta, o que é aquilo? Sabe o que ela falou? Ela falou, é uma AK-47. Eu falei, não tô perguntando qual é. Eu falei assim, ele tá... Sata, você quer saber o ano de fabricação? Não. Não, ela me falou, é uma AK-47, que eu fui descobrir depois que é uma... Então tinha essa tensão extra. Mas, ao mesmo tempo que é a beleza desse limite, é que você... Quando o encontro acontece, quando você... É que é difícil você ser engraçado quando você sabe que tem alguém segurando uma AK-47 então, perto de você, sabe? Então, mas esse é o nosso papel. Essa é a nossa... Eu ia ficar, não sei, eu ia né? ficar um pouco incomodado, assim, se eu soubesse que tinha umas 3, 4 AKzinha 47 então, na plateia. Então não vale. Tipo assim, ó, vou fazer o show. Ah, bem, bom, vai ser bom o show, né? Vai. Ó, só tem um pessoal aí que é do clube da AK-47. Não vá. Ah, eles andam com a arma, é coisa deles. E em albanês, se a sua plateia inteira fala albanês, o que você faz? Mimicona, né? Então, mimicona. Mete a mimicona. Mas eu descobri uma coisa lá, que você também deve saber um pouco disso, porque regional, dá pra aplicar a mesma coisa pro Brasilzão. Mas quando a gente chegou, eu tava muito preocupado com essa coisa da língua. Falei, bom, preciso aprender alguma coisa pra me relacionar. E aí a gente tinha um tradutor, eu perguntei pra ele, como é que fala qual o seu nome? Por quê? Porque as crianças vão vir, a primeira coisa que você pergunta pra uma criança é o quê? Qual o seu nome? Então eu aprendi duas coisas, qual o seu nome e quantos anos você tem. Então... Mas aí pra saber quantos anos você tem, você já tem que saber contar até 70. Sim, e tem que saber o que é, exato, as idades. Aí já é uma pergunta que você errou na pergunta que você queria aprender. Não, porque eu vou te explicar por quê. Porque quando eu perguntava, eles falam, qual o seu nome? Eles falam, Sítio Hash. Sítio Hash. Sítio Hash. E aí o moleque fala... E os moleques, quando eu falava isso, eles não respondiam.
eles rachavam Porque o bico. salgado? Porque provavelmente eu falava de um jeito meio errado. Tipo, cursa el namo. É, que nem alguém falar qual é o seu nome. É que nem quando a Madonna vem, ai, seus bundas sujas, todo mundo acha muito engraçado. Qualquer gringo fala, boa noite, São Paulo. A gente fala, ai, ele tá falando português. Aí fala assim, ô bicho, vai pegar. Então. Aí todo mundo, meu Deus do céu, dá um RG pra ele, dá um CPF nele. Então, quando eu saquei que eu podia me conectar com eles através de uma língua que eu não falo, aí, porque assim, eu perguntava, qual é o seu nome? Eles riam, né? Ele falava, Sítio Racha. Zereto. Eu falava, quantos anos você tem? Aí ele fazia com a mão, muitas vezes, ele ajudava com a mão. Então eu fui pegando mais ou menos as idades, porque os moleques tinham 10, 11, 12, Aí 9. meteu um 10, falou, não, já sei que já É isso, exatamente. E aí eu fui aprendendo. E aí você ficou fluente hoje em albanês, você é intérprete do consulado. Eu não fiquei fluente, mas depois do primeiro show, que eu vi que isso era muito engraçado, às vezes mais engraçado do que as gags, as coisas que eu fazia, eu comecei a aprender todas as minhas falas em albanês, todas. E aí, no fim, depois de 15 dias fazendo, que a gente fazia 2 campos de refugiados a cada dia, e fazia um, fazia outro, eu já tinha o texto inteiro, e era uma das partes mais legais, porque eles achavam muito engraçado. E não é que a fala era engraçada, uma hora eu falava sim, né, que era pó, era só isso, e não era ió, eu falava pó, a plateia achava engraçadíssimo, mas não é a fala em si, é eles verem um gringo falando e essa identificação dessa coisa assim, puxa, ele sabe uma coisa nossa, a gente tá no meio dessa merda, a gente tá mas assim, nossa, alguém aprendeu nossa língua, alguém tá dando uma coisinha pra gente de presente. Sim, alguém se importou, né? Alguém se importou com a gente. Isso aí eu acho que é a maior mensagem, né? Alguém se importa, né? Porque você acha, porra, mano, que se estão se importando com a gente a ponto de vir fazer isso aqui, é porque a gente importa, né? Sim. E aí Não estão vindo trazer água mineral e indo embora. Exato. Os caras estão vindo aqui pra... Nada contra água mineral, né? Os não, dois mas, são bem... mas é outra relação que você tem que ter pra levar água mineral e pra você fazer o que você tá fazendo. Sim, exato. É isso. Exato. Só que sem água a pessoa morre, então é uma relação diferente. Sim. Profissional, velho. Nossa, mano. Se alguém falar assim, você é um palhaço, eu falo, depende. Se for um palhaço profissional, você tá me elogiando, querido. Porque eu conheço um palhaço profissional. Exato. Essa é a diferença do palhaço com P maiúsculo, né? Assim, o palhaço que estuda, o palhaço que entende que tem uma linguagem por trás. As pessoas vêm pro meu curso, mas eu quero ser palhaço, o que eu quero fazer? Eu falo, olha, um dia de curso você vai ter uma introdução ao que é, mas assim, é que nem falando, eu quero ser advogado, você faz um dia um curso de direito e vira advogado. Não rola assim. Você vai ter que se profissionalizar, se especializar, se gabaritar, estudar, fazer de novo, errar de novo, fazer para umas plateias muito ruins, fazer para uma plateia muito zicada, fazer esses shows que a gente fez na nossa carreira com 7 pessoas, com 9 pessoas, com uma língua diferente, os caras te vaiando. Tava lembrando outro dia, os caras no meio do show, a plateia gritava assim, fora, em coro. E a gente fazendo uma cena num festival de palhaço, que era no Riso da Terra. Foi meu primeiro grande festival. Sucesso. E eu fui fazer uma cena com a galera dos doutores. Só que a gente tava fazendo na rua, que é um lugar mais inóspito, com galera de rua, com os moleques e tal. E a galera não estava entendendo as referências. Nossa cena não era para aquela plateia. A gente errou na escolha. Sabe quando você erra na escolha? Erramos na escolha da cena. E no meio da cena a plateia começou a gritar fora. E a gente fazia uma cena que a gente brincava com umas bisnaguinhas, tipo essa bisnaguinha Seven Boy. E ela começou a cair na beira do palco. E os moleques, que eram os moleques que moravam na rua ali, na praça, eles vinham na beira do palco, eles pegavam as bisnaguinhas e atiravam na gente no meio da cena. Então eu me lembro no meio da cena de levar uma bisnagada na testa, de ficar me protegendo. Caralho, que aventura boa, né, meu? Então, são umas coisas que a gente não conta em outras isso vai entrevistas. Estar na nossa série, a gente vai fazer a série dos Doutores da Alegria. Então, isso aí tem que estar, tá ligado? Então. Você chegando no hospital com o jaleco sujo de bosta que tacaram no show. Então. Já parou pra tentar brisar sobre a origem, assim, do senso de humor, tá ligado? Tipo, que momento, sabe, que isso passou a ser algo?
E será que isso é uma exclusividade nossa, tá ligado? Achar graça. Será que meu cachorro acha graça de alguma coisa? Tipo assim, que algum outro animal consegue achar graça? Os macacos? Não sei. Olha, eu até acho que sim, mas eu não tenho conhecimento suficiente para falar biologicamente, mas o que eu tenho impressão é que quando o homem, o Homo sapiens, né, começou a se juntar em um grupo, quando os caras foram pesquisar o palhaço, onde começa o palhaço? Mas não esse palhaço de nariz vermelho, como a gente conhece, com essa cara branca e tal, mas assim, o palhaço é essa figura que traz humor, que traz alegria, que traz esse olhar torto. Eles foram ver que, assim, na Grécia, na China, na Índia, qualquer civilização antiga sempre teve essa figura que foi o palhaço. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que desde que o homem se juntou numa rodinha e começou a ter trocas e pequenas trocas, desde a gente vai se juntar para pegar o bisão, para pegar o mamute, para caçar junto, para conseguir fazer, para contar as histórias na fogueira, começou a surgir esse espírito, esse arquétipo do palhaço que tá em qualquer civilização, você vai em qualquer lugar do mundo, qualquer país sempre tem essa figura que traz alegria, que é o que a gente chama de palhaço, mas esse arquétipo do que é o palhaço, né? Sim, mas ainda assim, né, essa origem desse primeiro... Essa pessoa que pensa mais do que as outras pessoas em maneiras para entreter e fazer as pessoas se sentirem felizes e darem risada, né? Essa pessoa, né? É um tipo de pensamento que começou a ser disseminado, porque alguém viu alguém fazer, achou legal, começou a fazer. Mas essas pessoas aí, que são os primeiros palhaços, que a gente pode chamar assim, eles estão se beneficiando de algo que é o senso de humor em si. Sim. Que é anterior a isso, que é, né? É essa que é a minha brisa, sabe? Tipo, em que momento que a turma tava ali e aí eles primeiro tiveram que aprender a se comunicar para comunicar perigos. Isso foi o primeiro que a gente aprendeu, né? Tipo, a linguagem nossa se desenvolveu por causa do medo. Então a gente tinha que, apareceu uma pantera 3 vezes, a gente tem que ter um nome para aquela porra, para se eu gritar aquilo, seja associar aquilo. E pouco a pouco a gente foi criando as... E aí depois de uma certa comunicação, chegou algum momento que um cara falou um bagulho outro. Ela falou, o que você fez aí, meu? Ela falou, não sei, você falou isso, eu fiz assim. Mas por quê? Não sei. Agora, eu acho... uma coisa muito específica que é muito estranho. É totalmente conjectural. Eu acho que isso é meio divino. Eu acho que é do que divino que eu acho que é divino no sentido assim, humano, do ser humano. Porque você está falando dessa criação que é uma criação racional, dele entender a lógica da piada, que provavelmente ia acontecer um momento. Mas eu acho que talvez antes, naquela reuniãozinha que eles estavam lá, falando sobre os perigos e tal, o maluco foi lá passar na fogueira e tropeçou na madeirona e deu uma tropeçada, a galera riu pra cacete. Ou então aconteceu alguma merda lá na hora da caçada e o maluco se cagou quando viu o mamute. Aí chega lá todo mundo comendo, os caras olham pra cima, cagou na perna. Então, mas parece que então, tipo assim, mano, esse negócio de rir é tão antigo quanto a comunicação em si, entendeu? Porque a partir do momento que você consegue se comunicar com outro ser humano, você consegue fazer ele rir. Ao mesmo tempo. É só basta você dividir uma mínima referência com ele, tá ligado? Sim, eu imagino, daí suponho que daí na sequência começaram a aparecer os primeiros engraçadinhos. E aí a partir daí começou a foder tudo. Ferrou tudo. Porque por alguma falha evolutiva... Chegou em você. Porque por alguma falha evolutiva, algumas fêmeas se interessavam por esse arquétipo, que era o do engraçadinho. Então, esse engraçadinho, ele contrariava tudo. Ele não era mais forte, não era o melhor pau, não era o melhor reprodutor, não era o mais... Mas ele era engraçado. Então, algumas fêmeas, por algum problema, falaram assim, ele também é legal. E aí, alguns falaram, tem umas meninas que gostam de gente que é assim, não precisa ser o fortão. E aí criou uma casta horrível de comediantes, entendeu? Que perdura até hoje. Por isso que a gente é tão feio. Isso a gente não precisa ser bonito, Balas. Mas isso é verdade. Porque a gente é engraçado. Mas isso é verdade. Se você for ver aí seus amigos comediantes, nossa turminha... Quando alguém comentar que eu sou feio, ninguém é padrão. Não preciso ser bonito, eu sou engraçado. Por aí, é uma maneira de você achar um lugar no seu grupo.
Seja ele Eu qual sou for. engraçado é subjetivo, mas eu tô falando dessas pessoas que me acham, não de quem Mas discorda. qual comediante não é meio estranho? Pega a nossa turminha, assim. Vão ter poucos que você vai falar, nossa, esse cara é um cara padrão, no sentido de ser padrão. Pouquíssimos. Não tem ninguém que é padrão, globo de beleza do antigo, né? Que agora já tá indo por água abaixo e tudo mudando, né? Mas... Porque eu acho que o comediante, assim como o palhaço, também é esse ser um pouco marginal, esse ser que tá à parte, esse ser que ele joga com a realidade pra aguentar, porque acho que a comédia, o humor, ele tem a ver com aguentar essa nossa essa coisa do ser humano de ser finito, de ter a morte, de saber que a gente vai virar poeira de uma hora para outra. Então acho que o humor é uma maneira da gente se ser na vida, é uma maneira da gente lidar com as grandes dores, com as grandes perdas, com as grandes dificuldades, porque quando... Isso é uma coisa que eu fui entender muito tempo depois de fazer, especialmente o palhaço, porque porque o palhaço ele ri muito de si, ri das suas coisas, das suas mazelas, das suas pequenas bobeiras, das suas fragilidades. Agora, quando você ri de uma coisa que é sua, você tá ali dentro, e daí você sai, e para você rir de você, se rir de si, isso faz com que você tenha uma pequena distância daquilo que está acontecendo. Isso traz uma leveza para isso que era denso, forte, duro, e você consegue rir daquilo. Normalmente é a hora que você deu aquela virada, quando você tá arrasado por um relacionamento, você terminou, você tá naquele lixo, aí uma hora que você consegue rir de você mesmo, é a hora que começa, porque você viu de fora, fala, puta, esse não era tão importante, nossa, isso não é... Então esse olhar de fora, eu acho que é a beleza da comédia, assim, passa muito por isso, assim, é uma coisa que me instiga muito, assim, é uma pergunta que eu faço muito, assim, qual humor que eu quero, qual humor que eu acredito, qual o humor que eu quero que minha plateia... De que jeito eu falei eu dirigi o espetáculo do Murilo Gun recente. Eu falava, Murilo, tira essa piada. Ele falou, mas por que é engraçado? Eu falei, sei que é engraçado. Só que essa piada tira o cara, neste momento, daquele estado que ele tava, daquela imagem que ele tava, e a gente pode levar ele muito mais longe. E depois pode ser engraçado. Então, qual a graça que você quer? Eu perguntava, qual o humor que você quer? Eu, assim, mas é uma coisa dos últimos anos. Eu tenho 53 anos, tô velho, né? Então, tô entendendo que eu quero um tipo de humor que seja, que leva a plateia, que a plateia sai, que a plateia nem espera aquilo que eu vou dar pra ela, ela leva uma coisa que ela nem sabia, não é previsível, é uma coisa que tem uma certa comunhão, tem um certo encontro que acontece em cada espetáculo. Esse é o meu grande objetivo. Não quer dizer que dê pra fazer isso todas as vezes. Mas é um norte. Mas é um norte. É, porque eu acho que aí é propósito, né? Sim. Acho que é um pouco essa aí. Qual a sua intenção? Qual que é a sua intenção? Quando você quer levar a plateia aonde? Você? Quando você faz? É. Eu gosto, não digo também que eu consigo chegar aí sempre. Falho miseravelmente na maioria das vezes. Mas já tive lampejos de estar nesse lugar. Eu gosto quando a plateia olha e vê que eu fui igualmente genial e imbecil. Sacou? Legal. Tipo, é exatamente isso que eu quero. Uma coisa que totalmente anula a outra, porque é um raciocínio tão cunhado em cima de algo que se prova burro quando ele fecha, tá ligado? Tipo, eu acho que é onde alguém tá rindo e fazendo assim, ó, que imbecil. Sim. Eu consigo ler Sim. na boca da pessoa, ela Sim. falar assim, ó, que idiota. Sim. E rindo e que idiota. Sim, legal isso. Tá ligado? Sim. Essa reação que eu gosto. Então. Que eu acho que vai contra a identificação, né? Eu acho que é uma coisa que vai pro choque, eu acho, vai pro... Não sei se vai contra a identificação. Você sabe por quê? Porque quando o cara vê você sendo genial, ele fala, nossa... Mas quando ele te vê sendo imbecil também, ele fala, nossa, eu sou assim também. Eu sou isso aí. De uma certa forma, na raiz da coisa, sim. No fundo é. Porque no fundo, todo mundo é isso que você falou. Genial E e imbecil. É o humano. Que foi como nós começamos o nosso papo. Exatamente. Imbecil profissional.
A gente é imbecil profissional nesse sentido. Sim. Mas é muito profundo isso, porque são as duas coisas. Não é nem só um, nem só o outro. Às vezes a gente acredita, e é o perigo do sucesso, do comediante, dos milhões de seguidores, quando a gente vai achando, não, eu sou muito foda, não, eu sou muito bom, não, eu posso tudo, não, eu... você começou a acreditar demais naquele personagem que você mesmo criou. Sim. Algo errado, me parece. E aí virou estrela, E aí- virou estrela de um jeito, você entendeu, não igual o seu amiguinho. Isso, virou Virou isso no estrela, mau virou um sentido. cuzão. Exatamente, virou um cuzão. É. E acontece pra caralho, a gente sabe disso. Agora, quando eu sou também, mas eu também falho, eu também caio, eu também tropeço, eu também sou ridículo, aí você tem esse que é o ser humano, né? O ser humano é os dois. Ele é, e voltando ao palhaço, né? Que é a única coisa que eu sei, né? E falar alguma coisa. Mas o palhaço, é isso que difere ele dos outros artistas do circo. Porque se você pegar um trapezista, um malabarista, um acróbata, eles estão num nível que a gente olha e fala, nossa, eles estão chegando perto de Deus, chegando perto do... Ele desafia a lei Ele da tá fazendo gravidade. uma coisa que eu olho e falo, é impossível o meu corpo fazer isso aí. Exato. Ele voa no ar, dá 2 piruetas, outro pega na mão e fala, nossa. E aí vem o palhaço pra quebrar. Por quê? Porque o palhaço é aquele que vai tentar e Na hora que ele chega, já tropeça no sapatão imbecil Exatamente. dele. Exatamente. Pô, até quando vocês vão usar esse sapato aí? Exatamente. Esse sapato é uma coisa que fica? O sapato grande? É. Mas você sabe por que o sapato do palhaço é grande? Ah, pra ele dar uns tropicão e tal? Não. Dá pra enxergar de longe? Não, tem muita gente que tem umas dessas coisas. Gente, que fala, mas uma história que eu gosto é porque, né, quando falam da história do palhaço, contam, né, a história de que um palhaço, um dos artistas do circo chegou e o dono do circo, ele tava meio bêbado e tal, o dono do circo não tava, ele pegou, vestiu a roupa do outro e entrou na cena com o pé grande, com a roupa grande, todo mundo riu, achou engraçado e tal, e depois virou, o cara falou, isso é bom, vamos colocar isso no... Então o sapato do palhaço é grande porque é como se fosse o sapato do outro. Porque essa é a tentativa do palhaço, eu entrar no sapato do outro. Mostrar que você também entende o lado de quem tá assistindo você. Eu vou conectar com o outro. Será que você é igual? Eu vou fazer uma conexão com você que tá aí do outro lado. Eu vou fazer uma conexão com você que eu não sei quem é, mas nesse momento a gente vai tentar se encontrar num lugar comum. Então é como se eu fosse vestir um sapato de outro, né? Então quando eu ver um palhaço com um sapato do tamanho dele, Isso. ele não tem empatia. Não, quer dizer que ele é cuzão e só pensa Ele nele. não é. Agora você, palhaço, vai ter que rever o sapato que você usa. Então. Tá ligado? Se o sapato estiver justo, Então, mas pode estar apertado, né? pode tá É que aí não tem um visual tão legal. Não, mas o... Né? Tipo assim, é 39 e o cara calça 41. Olhando vai ser a mesma coisa, né? Vai estar só meio doendo pra ele, Então, mas não causa um efeito visual. É. É legal o cara causar 35 e tá usando 50. sim. Você vê, porque a gente, ao olhar, a gente vê essa coisa do inadequado naquela figura. A gente vê o cara que não tá na regra, não tá na norma, não tá na lei. E de onde será que vem o medo de palhaço? Eu acho que o medo de palhaço vem de um monte de palhaço ruim que a pessoa viu e estragou a infância dela. Mas as crianças não têm medo de mágico, e tem mágico ruim também. Mas se o mágico é ruim, pode ter medo também. É que assim, o palhaço... Nunca viu alguém assim, nossa, eu tenho muito medo de mágico, muito medo de mágico. Agora, palhaço tem adultos que vão embora do hospital quando você chegar lá pra alegrar a turma lá. Mas é porque eu acho que como o palhaço ele tem uma maquiagem, ele tem Pode ser uma... mais assustador. Ele é um pouco mais assustador. Se der errado, dá muito errado, né? Então, ele faz barulho, a história biribinha, eu lembro os primeiros circos que eu fui, eu tinha um pouco de medo, assim, dessa figura que pode fazer qualquer coisa, ele vem jogar água em você, ele quebra a regra, ele quebra a ordem. Agora, como as pessoas colocam o nariz e acham que é palhaço, muitas vezes um palhaço ruim... Tinha um palhaço argentino que é o Tchaikovsky que ele falava, cuidado, um palhaço ruim pode arruinar a sua saúde. Então é verdade, o palhaço ruim ele é ruim, como qualquer coisa ruim, como os comediantes ruins. Você vai ver um show de comediante ruim e você fala, ai meu Deus, eu não quero. Só que traumatizar criança só o palhaço consegue, porque né? não tem show de comédia pra criança. Exato.
O show de comédia pra criança, normalmente quem faz o Cara, palhaço. é porque, tipo assim, às vezes o palhaço ele não tem tanto recurso, ele tem que maquiar ele mesmo. E aí ele tá ali fazendo sozinho. E ele não tá ligado que tá horrível. E aí ele chega e olha pra criança e fala feliz aniversário, com a cara horrível. E a criança nunca mais quer fazer aniversário, tá ligado? É bem Fala, nossa, todo ano no meu aniversário eu fujo, eu vou pra Paraty, na mesma cabine, eu desligo o celular e eu fico longe de palhaço. É bem isso que acontece. A pessoa tem um trauma porque viu um palhaço ruim tentando, mas não conseguindo. Você acha que o Coringa jogou mais a favor ou contra vocês? Não, eu acho que tem uma... Nem a favor, nem contra. Eu... não Apenas tenho- Coringa? Apenas Coringa. Zero opiniões. Tem muita gente que fala, você lembra o Coringa? E eu não sei. Eu acho que... Não sei. Posso não... Porque ele pode ter feito bem pelo ofício do palhaço por ser um palhaço muito famoso, mas ao mesmo tempo ele não faz coisas tão legais. Então, talvez venha um pouco daí o medo. Tem também Stephen King que fez o filme do Palhaço Assassino, não é? O livro do Palhaço Assassino. Que ferrou a gente. Então, isso aí não mas- cabe processo, não? Não, papo reto. Não, eu vou te Ó. falar uma coisa falando sobre, assim, existem diferentes, quando a gente fala do palhaço também é tipo muito abrangente, existem diferentes maneiras do palhaço ser em cena, né? A começar pelo palhaço que é mais do circo, que é o palhaço mais tradicional, que normalmente vem da família do circo, que é muitas gerações, que faz aqueles truques, que é muito bom da virtuose. Tem o palhaço mais do teatro, que é esse que eu faço, que... É que tem uns palhaços que ele tá sendo um cabaço aí do nada ele faz malabares com 5 facas, né? Aí você fala, caramba, esse cara, velho. Então, aí tem o palhaço que vai ter essa expertise de trabalhar no hospital, tem o palhaço que vai trabalhar nos Palhaços Sem Fronteiras, na guerra, né? Cada lugar tem uma maneira diferente de você atuar, Aham. né? Por exemplo, no teatro, quando o palhaço foi trazido para o teatro, pelo Lecoq, principalmente na década de 60, começou a investigar o riso. Tem uma coisa muito interessante que você ia gostar desse exercício. É um exercício que ele colocou, ele queria saber como faz rir as pessoas. Esse Lecoq é o meu mestre lá da França, que agora não está vivo. Ele falou, como faz rir? E ele colocou toda a turma num semicírculo, a turma dele lá de teatro, de como estava estudando, e falou que cada um vai passar ali na frente e o exercício é faça-me rir. E aí foi passando de um em um, só que foi acontecendo, foi dando água, nada funcionando, um puta clima constrangedor, que é difícil, né? Principalmente quando você tem que fazer. E aí ele começou a perceber que, assim, não dava certo quando a gente queria muito, mas quando o cara ele tropeçava, ou depois que acontecia a coisa que ele tentou, não rolou, ele dava uma coisa, não rolou, né? Aí a plateia ria. Então, muitas vezes a plateia vai rir do fracasso, do flop, daquilo que não funciona, daquilo que deu errado. E aí ele falou, então como é que a gente estuda isso, faz isso em cena acontecer, e daí ele começou a desenvolver... Um erro programado, né? Um erro programado. Um erro programado, ou como eu me sujeito ao erro. É um pouco daí da minha linguagem também do improviso. Como é que eu entro numa cena de improviso vazio? Quanto mais vazio eu tiver, quanto mais eu criar na hora, quanto mais eu tentar o melhor, se for muito bom, a plateia vai gostar muito, e se der errado mais, daí eu assumir, ou eu brincar com o erro, ou o meu parceiro fez, a gente fez outro dia no Comedians, o Marcão esqueceu o nome do personagem, confundiu, era Pedro, ele chamou de Paulo. Quando ele fala, Pedro, senhor Pedro, eu... Como é que eu faço? Eu sou Paulo, não sou Pedro, todo mundo viu a plateia, percebeu, todo mundo percebeu, e eu falei, fecha a porta, a gente tem que conversar, ninguém pode saber que eu sou Paulo, todo mundo acha que eu sou Pedro. E aí virou uma história daquelas Tinha dos um background irmãos. da história. Aí virou uma história de novela mexicana, de dois irmãos que Abraça o erro, né? abraça o erro. Aí a plateia, muito legal, a plateia gosta. A gente gostava do videocassetadas, do Faustão quando era lá no Perdidos na Noite, que era tudo aberto, escancarado. Não, e o Duende Verde já falou pro Homem-Aranha no teto de um prédio, no Homem-Aranha 1, pro Tobey Maguire, né? O William Dafoe. Falou, as pessoas só gostam mais de uma coisa do que elas gostam de um herói. De ver um herói cair. Uou, bonito isso. Duende Verde. Divertido. É o princípio do palhaço, ele é o anti-herói. É o herói que cai, que tropeça. É, E que faz acontecer. Então, quando a gente faz
nossos shows de improviso, quando eu dou curso de improviso, e a pessoa quer ser engraçada, fala, a primeira coisa, tira isso da sua cabeça, de você querer ser engraçado, porque quanto mais você quer ser engraçado, normalmente dá o efeito reverso, você não é engraçado. Agora, quanto mais você tenta alguma coisa, vai com tudo, pode acontecer alguma coisa, a graça vai vir da cena, a graça vai vir do momento, a Sim. graça vai vir da relação. E cara, dos possíveis apocalipses disponíveis, qual que é o que você acha mais provável ou qual que mais te agrada? Nossa, os apocalipses disponíveis. Tem algumas opções, né? Nossa, eu assim, não sei, eu sou um otimista, né? Mesmo que o mundo tá um caos, assim, eu sou um otimista, assim. Então, pra mim, o apocalipse é aquele que vai dar uma explodida, a galera que tá fazendo tudo errado vai junto. E só sobra as pessoas paz e amor, as pessoas com coração. Você acha que só a galera do coração bom vai sobrar? Eu falei, e que é coração bom, né? Mas é um pouco a minha... É um arrebatamento ao contrário. É um pouco a minha vontade, a minha intenção, né? O que eu posso fazer nesse pequeno mundinho que eu vivo, que tá todo estragado, que possa melhorar a vida dos meus e dos entornos e das pessoas que eu consigo chegar. Mas isso que é doido, né? Será que já Sei foi lá. bom? Acho que nunca foi bom, né? Acho que desde que a humanidade se formou como sociedade que existiram dores, né? E elas nunca pararam, acho, sabia? Tipo, não acho que teve um momento... Porque ao mesmo tempo que havia muito mais paz no passado, quando tinha só 7 pessoas, tinha que ter aquelas 7, porque um tigre vinha, comia 2 e acabou a humanidade. Sim. Tá ligado? Então, uma coisa sempre eu acho que meio que balanceou a outra. Mas parece que a gente... Legal nunca foi, eu acho. Eu também acho. Tipo, você acha que já foi legal em alguma época? Acho que não consigo muito enxergar, não tenho... E eu tenho a impressão que... Eu tenho a impressão que se todo mundo pegasse, falasse o seguinte, vamos pegar cada um toda a grana que tem, mas toda, até debaixo do colchão. Tudinho. A gente pega todo mundo e bota no meio. Bota aqui a sua, bota assim, não tenho nada, bota nada. Não, tem 1 bilhão, bota 1 bilhão. Todo mundo. Não. Aí a gente pega tudo, conta, e aí divide exatamente igual pra todo mundo. Eu acho que daria uma grana interessante pra cada um. Não ia ficar ninguém fudido. E não ia ficar ninguém fodido. Eu acho que alguém já teve uma ideia parecida com isso. Que chama comunismo? Carlos. O Carlão. Carlos Marx. Alguma coisa assim. Carlão. É uma utopia. Trabalha Né? o quanto você pode, ganha o quanto você precisa. Mas todo mundo ter bastante, né? Não é que precisa ter uma coisa de todo mundo ter pouco, né? Mas sei lá, quem sou eu, né? Sou um velho palhaço tentando achar meu lugar no mundo. Profissional. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado você. Muito obrigado pela escolha da camisa, que foi perfeita, amei. Obrigado. Totalmente adequado, mano. E saiba que eu trouxe porque eu sou profissional. Nossa, só um palhaço profissional. Surgiu o só um palhaço. Não, agora ele tá mais limpo, talvez, porque tem coisa que não é podre. Esse papel é limpo. Tem casca de banana em alguns lugares aqui, porque o Chevette voltou a andar. E aí agora de vez em quando eu uso ele. Só que voltou a andar assim, vai até ali. E para. Só que eu tô com confiança. Fui até São Caetano. O importante é confiança. Pra voltar, tivemos que esperar uns 2 diazinhos. Mas voltou. É bom que passe mais tempo com a família. Gente, mais um Chevette Talks acabando agora. Se você assistiu até aqui, faz aquele nosso protocolo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Temos agora o canal oficial dos cortes do Chevette Talks, que é o Desmanche, os melhores cortes do Chevette. E tá também tudo aqui na descrição, assim como as redes do Balas, a agenda de por onde ele vai estar, você também encontra nas redes dele. E a minha também, que eu tô por aí fazendo show no Brasil. Apareça porque eu preciso trabalhar. Vocês estão ligados que a coisa não tá fácil pra ninguém. Sem buzina, mas... Faz. Troca. Troca. Au. Eu quero ficar nessa.